Sextou, minha gente! Calma lá! Antes do Happy Hour, eu te convido a ficar um pouco mais relaxado, trazer um clima de positividade com Notícias do Bem que chega nesse instante. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto. O mundo pet está cada vez mais presente no mercado de trabalho. Uma das opções é o grooming. Você já ouviu falar nisso? É com cuidado que o profissional escova e corta o pelo do pequeno dachshund. O trabalho é avaliado em cada detalhe. São analisados o bem-estar, a funcionalidade e a estética. Essa técnica é conhecida como groomer, uma especialidade no setor pet. O groomer é a pessoa responsável pela parte estética, num todo, e também pelo bem-estar. O bem-estar animal está intimamente relacionado com a estética também, um não pode existir sem o outro. O groomer ele vai cuidar da parte mais estética, se o cão se coça, provavelmente pode ter alguma coisa relacionada com saúde, aí é recomendado o aconselhamento de um profissional veterinário. Mas está intimamente ligado, sim, à parte estética, com bons produtos, com uma boa secagem, com um banho bem feito. Isso tudo está relacionado com saúde também. O corte deve valorizar o pet. Uns ficam bem elegantes, outros parecem ser feitos de algodão. Tem até quem acrescente cor para dar mais estilo e aqueles que seguem um conceito mais tradicional. Certo é que quem gosta de animal de estimação se apaixona. O mercado não é novo, mas tem ganhado cada vez mais destaque. Hoje já existem várias opções de cursos para aprimorar as técnicas. Trabalhar com cães exige paciência, exige conhecimento, exige muito carinho, né? Então, o profissional que quer começar nesse mercado, eu recomendo que busque um bom profissional para se especializar, busque a CBKC, que é o órgão mais antigo sinófilo no Brasil em atividade. Tá? Lá eles vão te indicar bons profissionais para continuar nesse mercado, para começar e continuar no mercado adquirindo mais conhecimento. A especialidade contribui para o crescimento do mercado pet no país, que já é o terceiro no mundo, em números e oportunidades. A expectativa do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Saúde Animal é de um aumento de quase 16% em 2023 e de 15% em 2024. O setor de pet shops, por exemplo, cresceu 33% nos últimos 2 anos, segundo o Sebrae, e há hoje uma retomada também dos eventos. O setor tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil e aqui na capital paranaense não é diferente. A região metropolitana recebe a primeira prova de grooming organizada pelo Kennel Clube da Grande Curitiba. E os ganhadores desta edição se credenciam para as principais competições internacionais do mundo. Esse vai ser o primeiro ano, primeiro ranking, né? E é um gostinho especial para quem ganha o primeiro, né? E aí, quem sabe a gente vai ter no Mundial um representante que saia daqui? Com certeza a gente quer que a sinofilia paranaense esteja representada, né, como nós somos representados hoje com o primeiro árbitro formado especialista em grooming, que é o Daniel. As terapias complementares agora também fazem parte do mundo animal. É que muitos tutores estão utilizando tratamentos complementares para melhorar o bem-estar dos bichinhos de estimação. Quem vê a Vanilla assim, correndo, brincando, não imagina o que ela passou. Ela realmente tinha perdido os movimentos das patinhas por um problema, né, na coluna, por uma hérnia, e que tinha afetado provavelmente a medula.
e que a gente ia ter que fazer, né, procurar um serviço especializado. Ela encaminhou a gente para o serviço especializado para ver, né, como que ia ser o diagnóstico dela, se ela ia voltar a andar, né, se ela ia precisar de cirurgia ou não. Vanilla não fez cirurgia da coluna, foi direto para a reabilitação. Com o tratamento, ela foi voltando os movimentos. Hoje ela tá assim, voltou a caminhar do jeitinho dela, né? Ela tem algumas limitações, mas ela vive uma vidinha normal. Todo esse processo faz parte da terapia integrativa complementar, antigamente chamada de terapia alternativa. Entre elas, pilates, musicoterapia, acupuntura, cromoterapia, hidroterapia, reiki e magnetoterapia. Existem várias formas e motivos para esses animais chegarem até a clínica para receber um tratamento complementar. Eles podem ter sido atendidos por um veterinário clínico geral antes, e aí quando detectam que tem alguma doença, que a fisioterapia, a acupuntura ou que outras terapias complementares podem auxiliar, podem complementar o tratamento alopático deles, eles encaminham para nós, ou os tutores vêm diretamente, porque, por exemplo, o animal parou de andar. Então, eles já procuram direto o centro de ortopedia e de reabilitação, que sabe que é focado naquilo ali que ele precisa, e aí a gente faz a avaliação, é feito primeiro a consulta com o ortopedista, depois passa para nós aqui na reabilitação, a gente também faz a nossa avaliação de acordo com a medicina chinesa, existe uma outra abordagem, né, de uma outra forma também, complementando o que já foi feito da maneira convencional, e aí a gente dá seguimento a esse tratamento integrativo, né? Por isso que é chamado integrativo, porque a gente junta a medicina convencional com essas técnicas complementares. As terapias vão muito além da reabilitação, equilíbrio e fortalecimento. Fazem parte também dos programas de emagrecimento e bem-estar dos animais. Pelo menos 10 terapias são aplicadas em conjunto com a parte convencional, todas de forma individualizada. Mesmo dentro da mesma doença, mesmo dentro da mesma espécie, o protocolo é individualizado, a avaliação é individualizada, cada animal desenvolveu aquele problema por algum motivo, cada animal tem circunstâncias diferentes envolvidas naquilo e cada um vai responder de um jeito, então é tudo individualizado. A medicina veterinária integrativa complementar é uma forma de tratamento que faz bem para qualquer animal. A gente atende bastante animal exótico, inclusive animais silvestres, né, muitas vezes que são resgatados em situação que precisa de reabilitação. Todas as espécies podem ser beneficiadas. Fica bem confortável aí que o Notícias do Bem continua, agora com a nossa mensagem de reflexão sobre a vida. Calar-se é sábio quando o que eu vou dizer agride alguém. Calar é muito inteligente quando eu estou percebendo que o que eu vou dizer só mostra a minha dor, não melhora nada, não é necessário nem é verdadeiro, pegando essa fórmula apócrifa atribuída a Sócrates. Calar é muito importante quando de fato o ouro do silêncio for melhor. Rubem Alves, meu colega da Unicamp, grande pensador, dizia que nós precisamos criar essa arte da escutatória e não apenas a arte da oratória. Calar é muito importante. Aliás, no mundo que ninguém se cala, calar é muito importante. Porém, calar quando existe uma injustiça. Calar quando algo está acontecendo, lembro da frase do Evangelho, que as pedras falarão se eu não me calar. As pedras falarão no meu lugar se eu me calar. Eu tenho que fazer, é imperioso que eu faça. Então não se trata de avaliar o silêncio ou a fala, mas se o silêncio é adequado para que eu aprenda algo, reflita e deixe o outro expor a sua característica, expor a sua vontade. Agora, falar é útil quando exatamente há algo a ser dito. Sou eu que tenho que julgar se há algo a ser dito. Toda censura é abominável, mas os limites da liberdade de expressão são dados pela lei. Não posso fazer apologia ao crime. E não posso fazer da liberdade de expressão um ataque que queira destruir o outro. Para isso estão previstas calúnia, crime de injúria e difamação também. Eu tenho que pensar que ao falar se é necessário, se vai melhorar as pessoas e se vai produzir algo mais verdadeiro. Se assim for, fale bastante, fale muito, fale mais do que você está falando, sempre medindo se é necessário, se é verdadeiro e se é absolutamente positivo. Agora,
ouça bastante, porque ouvir é um grande privilégio dessa arte da escutatória. O que eu estou fazendo aqui é uma reflexão crítica sobre um ditado que é do senso comum. E é do senso comum porque estabelece um princípio universal. Todas as vezes que você se calou, você estava melhor do que quando você falou. Não. É porque muitos alemães se calaram sobre o nazismo, que a barbárie do nazismo existiu. É porque muitos franceses não se pronunciaram sobre a deportação de judeus na França. Essa barbárie ocorreu. É porque muitos cidadãos viraram o olho quando o homem estava agredindo sua mulher na rua ou no apartamento de cima, que tantas mulheres vieram a falecer ou ficar marcadas para sempre no corpo e na alma pela violência dessa masculinidade tóxica. Não se cale diante do mal. Não se cale diante da falta de ética. Não se cale diante da verdade cristalina que você acredite. Não é o ouro ou a prata, mas o bem, a ética. E é isso que determina se você deve falar ou não. Para nós, cidadãos comuns, calar mais é uma boa medida, porque a gente fala demais. A gente fala sem parar. A gente fala sem precisar. E nesse sentido, calar é bom. Mas talvez também estejamos precisando falar muito mais sobre as coisas realmente graves que ocorrem nesse país, em que o silêncio nos torna, no caso, cúmplices. O grande Oscar Wilde disse que ética é o que você faz em público e caráter é o que você faz em privado. O grande desafio da ética, qualquer que ela seja, ética pragmática ou não, é que você deveria aproximar o público do privado. Você tem vida íntima, essa não precisa ser compartilhada. Mas o público e o privado são estabelecidos quase sempre para que eu possa esconder coisas. Na verdade, a vivência de uma vida integrada, em que aquilo que você diz na sala da sua casa é igual ao que você diz na internet. Aquilo que você defende no trabalho é igual ao que você defende com seus amigos em uma roda de bar. Isso é desejável. Então, eu não posso sempre dizer tudo o que eu penso, porque mesmo que seja verdadeiro, se não for para evitar uma injustiça ou uma quebra de ética, eu posso ferir pessoas que não estejam preparadas. Não adianta eu dizer para uma criança de 3 anos que a atitude dela é ligada a uma fixação na vaidade narcísica dela, que ela não consegue ver o outro, e que esse choro, essa birra que ela está fazendo é apenas para chamar a atenção, porque ela tem uma carência e não sabe lidar com a recusa. Não adianta eu fazer essa reflexão verdadeira sobre uma criança birrenta. Não adianta eu dizer isso. E também não adianta dizer a uma pessoa algo que é da minha reflexão de muitos anos, daquilo que eu percebi. Não quer dizer que eu deva mentir, mas que eu deva, talvez, restringir o meu círculo de amizades, os meus momentos mais especiais, com menos pessoas, mais sinceras e mais próximas, para as quais eu possa dizer coisas maravilhosas ou um pouco mais duras, e que essa pessoa saiba que eu quero exatamente o bem dela, e é por isso que eu sou um grande crítico dos meus amigos. E meus amigos são muito críticos de mim. E ouvir de um amigo sincero que me ama do fundo do coração que eu não estou agindo certo é a melhor coisa que pode acontecer. Por isso, eu tenho uma política de menos amigos, porque isso não pode ser feito com muita gente. Por isso que eu tenho uma política de restrição com os outros. Muitas vezes eu tenho que cuidar, não para mentir, mas que a diferença entre remédio e veneno, diz o Dr. Hahnemann, é a dose. E que às vezes uma dose cavalar de sinceridade pode ser agressiva. Mas o grande conselho que eu dou é que a gente tem que não saber se eu devo dizer mais a verdade ou atenuá-la, mas que eu devo selecionar pessoas que estejam aptas a ouvir sempre a verdade que eu acredito e debatê-la sem enfrentamento, mesmo que discordando completamente de mim. A minha recomendação é um pouco estoica. Os estoicos diziam: não pense que a sua casa tem que ser maior, pense que você tem que ter menos coisas. Não pense que você tem que trabalhar mais para ter mais dinheiro. Pense que você tem que gastar menos
para não precisar se matar trabalhando, como o Han fala sobre esse burnout. Então eu diria da mesma coisa, não pense se você pode ou não dizer a verdade. Pense em selecionar mais quem está ao seu lado para ouvi-la. Eu agradeço quem esteve comigo ao longo da semana e prometo que na segunda-feira a gente volta no mesmo horário com outras notícias, outros assuntos gostosos de você assistir aqui no nosso quadro, no nosso programa. E até lá você pode conferir também outras reportagens do portal programanoticiasdobem.com.br e nas nossas redes sociais. Um maravilhoso final de semana, bom descanso para todo mundo e até mais. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto.